Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos à nossa revisão aqui da nossa prova número 3, parte 3 e 4. Tá? Agora vamos com penal, processo penal, trabalho, processo trabalho e um pouquinho de direito empresarial também. Falamos do direito consumidor também. Gente, aqui eu estava comentando com vocês, né, sobre as extinções da punibilidade. Estava comentando, explicando o que era uma abolição crimes, né? Hoje não temos mais o crime de adultério no Brasil, ele deixou de existir. Abolício crimes é uma coisa diferente de continuidade fática normativa, tá? O caso de atentado violento ao poder, por exemplo, ele deixou de existir num artigo específico, mas ele faz parte do tipo penal do artigo 213, que é o crime de estupro. Tá, então, abolício crimes é uma coisa que você mostra que deixou de tal situação ser considerada como sendo crime, tá? Mas nota, isso é uma causa prevista na lei como extinção da punibilidade. Não significa que o fato não tenha ocorrido. Não significa que, que não tenha sido um fato típico, ilícito e culpável. Sim, a pessoa praticou aquilo com dolo, sim. Não estava amparado pela excludente de licitude, não. E tinha, sim, previsão de culpabilidade na pessoa em si. Tá bem? Depois eu expliquei a diferença entre concurso formal e concurso material de crimes. Concurso material de crimes, você soma as penas, tá? No concurso formal de crimes, você eleva uma fração da pena maior, certo? Então, concurso material de crimes, a pessoa ela tem várias ações, várias intenções, vários dolos, várias condutas. Ela age por diversas formas para praticar vários crimes. Então, aí o juiz simplesmente ele vai pegar e vai somar tudo isso. Agora, às vezes o cara pratica uma única ação, essa única ação também ocasiona vários delitos. Só que o juiz não pode tratar esse cara aqui igual a esse cara aqui. Esse cara aqui, ele tem um dolo bem criminoso. Isso aqui não, ele tinha uma intenção, mas aconteceram outras coisas sem querer. Então, muito embora o resultado tenha sido o mesmo, o juiz não vai levar em consideração a mesma pena, porque ele vai exasperar a pena, ele vai pegar a maior das penas e vai levar uma fração de um sexto até metade. É o que ele vai fazer. Esse concurso formal, se for o perfeito ou próprio, tá? O imperfeito ou impróprio é quando, com uma única ação, o cara ele tem intenção sim de praticar vários resultados. Ele coloca uma bomba no avião, por exemplo. É uma única ação, então seria concurso formal do mesmo jeito, só que seria impróprio, seria imperfeito, porque o cara está de má fé, com uma única ação, matando várias pessoas. Certo? Nota aqui, ó, que no concurso final perfeito, se você comparar a pena, aqui deu 28 anos, aqui deu 36 anos, né? Depois nós temos outras menções sobre esse assunto também. Falei um pouquinho sobre prescrição, pessoal. A prescrição, eu estava explicando que são marcos interruptivos da prescrição, né? Os marcos interruptivos da prescrição você tem aqui quando o juiz recebe a denúncia, quando existe o momento da sentença condenatória, quando acontece o trânsito em julgado. Então, isso aqui são momentos, são marcos que interrompem a contagem do prazo prescricional. A prescrição tem um prazo previsto na lei que, se não for respeitado, o Estado não pode mais punir o réu que veio a praticar o crime em si. Esse é o prazo prescricional, sempre levando em consideração a pena abstrata, mas às vezes, com a pena concreta, eu também faço as contagens dos prazos para ver se alcançou ou não. Por exemplo, aqui, o crime prescreveria em 4 anos. Passaram-se 3 anos e 7 meses. E aí? Acontece, faltam só 4 meses agora para o Estado conseguir terminar o processo? Não. Eu não vou acabar agora. Esse prazo ele zerou a contagem. Interromper a prescrição é zerar a contagem e começar de novo. Então o Estado tem 4 anos para receber denúncia, 4 anos para dar sentença condenatória. Depois da sentença condenatória tem apelação, embargos infringentes, recurso especial, recurso extraordinário. E ainda assim o Estado tem mais 4 anos para finalizar o processo, para chegar realmente no trânsito julgado. Depois falei sobre, né, a prescrição também no caso de concurso formal e concurso material de crimes. O que é o concurso material de crimes? É quando você soma as penas, né? Então, você soma as penas existem, elas são somadas. Então, o cara aqui nessa brincadeira de estelionato, furto e apropriação indébita, ele tem pego 6 anos de cadeia. Só que a contagem da prescrição não é levando em consideração os 6 anos, não. É isoladamente. Então, o estelionato ele prescreve em 2 anos, vai contar em consideração os 2 anos, o furto em 2 anos, a apropriação indébita em 2 anos. Então, a prescrição não é somando as penas, a prescrição é levando em consideração isoladamente cada um dos crimes em si. Isoladamente. Por isso que, às vezes, né, nós temos associação criminosa e roubo. Por isso que prescreve a associação criminosa e não prescreve o roubo, tá? Aqui eu estava explicando o que é a suspensão da pena. A suspensão da pena é porque já existe pena, não tem nada a ver com suspensão do processo. Se existe suspensão da pena, não está suspendendo também prescrição nenhuma aqui, porque a pessoa já está cumprindo pena, correto? Depois eu trouxe aqui o que são os requisitos para que você consiga ter o benefício da suspensão da pena. Você não pode ser reincidente. A pena tem que ser até 2 anos e o crime com violência ou grave ameaça. Eu estava dando de exemplo aqui a possibilidade de até um crime de homicídio ter a suspensão da pena. É claro que é bem raro isso, mas uma pena, imagina que o juiz mantenha no mínimo legal, na primeira e na segunda fase, dosando a pena do crime de homicídio. A pena de 6 a 20 anos, o juiz dosa a pena aqui, mantendo no mínimo legal de 6 anos. Na terceira fase, você pega aqui os 6 anos e retira 2/3 pela tentativa. Vai sobrar só 2 anos. 2 anos, ó, se enquadra perfeitamente na logística aqui de possibilidade de ter a suspensão da pena. Tá bom? Aí, acrescentando aqui mais informações, ainda sendo reincidente, é possível que o cara tenha um benefício? Sim, se a condenação anterior dele for a pena de multa. Então, a condenação do crime passado foi multa e agora é um crime normal com pena de cadeia. Vai ter suspensão da pena? Vai. Mesmo sendo reincidente, é possível que esse benefício se enquadre a ele. Outra coisa,
É até 2 anos, né? Mas eu disse que nós temos o sursi humanitário, que é quando a pessoa tem mais de 70 anos ou uma doença grave. E violência grave e ameaça está aqui, perfeito o caso concreto. Tá? Gente, estava explicando que é perempção. A perempção nada mais é do que o momento em que você deixa na ação penal privada de reiterar os pedidos da sua inicial. Você tem o oferecimento da queixa-crime num crime de calúnia, difamação, injúria ou outras coisas no caso concreto, no exercício arbitrário das próprias razões, alguma coisa qualquer, você foi lá e fez uma queixa-crime. Você faz a queixa-crime, o juiz recebe essa queixa, cita a parte contrária, a parte contrária responde a acusação e na audiência de instrução você tem que reiterar aquilo que você havia dito na inicial. Tá, na audiência de instrução, debate, julgamento, você reitera. Se você não reiterar, nós vamos ter a perempção, que é a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade, pessoal, essas coisinhas aqui, né? Ó. Decadência, prescrição, abolício crimes, retratação e também a perempção, que eu estou comentando aqui agora, que é quando você não reitera os pedidos da inicial nas alegações finais antes da sentença, certo? É uma extinção da punibilidade. Nota que o crime aconteceu, mas você tem a extinção da punibilidade, que é uma previsão, né, do legislador. Trouxe a baila aqui, aproveitei que eu falei, né, da retratação ali em cima, que existem momentos para a retratação acontecer. Né? E a retratação ela ocorre em muitos casos, na verdade, a maioria deles, de acordo com o momento antes do oferecimento da denúncia. Antes do oferecimento da denúncia em qualquer crime. Tá? Agora, na Maria da Penha, é antes do recebimento da denúncia. Olha só como é que mudou o momento. Na Maria da Penha, é antes do recebimento da denúncia. Rafael, mas na Maria da Penha não tem negócio de voltar atrás. Tem sim, pessoal. Não é tudo que está na Maria da Penha que é ação penal pública incondicionada. A ameaça, por exemplo, não é ação penal pública incondicionada. O dano, por exemplo, não é ação penal pública incondicionada. Se você quebrar perfumes da sua esposa, se você rasgar as roupas da sua esposa, isso não isso não é uma ação penal pública incondicionada. Agora, lesão leve é. Lesão grave, gravíssima, sempre foi incondicionada. Agora, lesão leve, ela é também incondicionada na Maria da Penha. Gente, na Maria da Penha é importante decorar isso aqui tudo. Ó. Não se aplica o que na Maria da Penha? Não se aplica o princípio da insignificância na Lei Maria da Penha. Você não paga cesta básica para cumprir a Lei Maria da Penha. Não tem transação penal na Maria da Penha, não se aplica nenhum benefício do GCRIM, não tem suspensão do processo, não tem acordo de não persecução penal na Maria da Penha. Fala devagar isso aqui. Acordo de não persecução penal, não tem isso na Maria da Penha, não tem suspensão do processo na Maria da Penha, não tem GCRIM, não tem transação penal, não tem cesta básica, não tem princípio da insignificância, mas tem suspensão da pena. Isso aqui, ó, é possível que aconteça na Maria da Penha. O cara bate na esposa dele, pegou a pena de até 2 anos, é possível que o juiz conceda para ele o quê? A suspensão da pena. Tá? A suspensão da pena é possível, a suspensão do processo não é possível. Beleza? Estava explicando depois em de trabalho, processo de trabalho, né? O que é a ultratividade. Ultratividade é uma coisa continuar valendo, mesmo depois de deixar de existir. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui a CLT que se aplica até 2021. Aí vem uma negociação coletiva tratando ali de um assunto específico dos servidores, né, dos servidores, não, perdão, dos empregados de postos de gasolina. Aí isso tem validade por 2 anos. 2 anos. Hora que deixar de valer essa negociação coletiva, vai voltar a valer a CLT. Ou seja, não vai continuar valendo, não. O caráter da ultratividade é continuar valendo a lei, né, continuar valendo a negociação coletiva, mesmo deixando ela de estar no prazo de 2 anos, que era a previsão prevista, ótimo, a previsão legal. Tá? Gente, depois trouxe aqui a baila, né, uma explicação da exceção de incompetência territorial. Você tem que fazer reclamação trabalhista no local da prestação de serviço. O correto é fazer reclamação trabalhista sempre no local da prestação de serviço. Então, se você prestou serviço em Iturama, Minas Gerais, é lá que você tinha que fazer a sua reclamação trabalhista. Vamos supor que você faça em Fernandópolis. A parte contrária, o reclamado, o empregador, ele vai lá e apresenta uma defesa, que é a exceção de incompetência territorial, dizendo que não é o local correto para distribuir a ação. Não era para ter sido feita a reclamação trabalhista em Fernandópolis, e sim, era para ter sido feita a reclamação trabalhista em Iturama, Minas Gerais. Certo? E aí o juiz acolhe esse pedido. Se o juiz acolher esse pedido e manda para um TRT diferente, cabe recurso ordinário de imediato na Justiça do Trabalho. Olha só, pessoal, uma coisa interessante que na Justiça do Trabalho, dentro da linha do tempo do processo, não tem recurso ordinário de imediato. Você pode sim fazer recursos ao final do processo, mencionando coisas que aconteceram no início do processo, mas não pode fazer de imediato, igual no processo civil, que você pode fazer agravo de instrumento. Aqui não. Aqui você não tem recurso ordinário de imediato no processo de trabalho, salvo nessa única situação em que o juiz acolhe a exceção de incompetência territorial. Mas olha aqui, estamos em TRTs diferentes, tá? Além de acolher a exceção de competência territorial, tem que ser em TRTs diferentes. Fernandópolis é São Paulo e Minas Gerais é outro TRT. Se fosse de Fernandópolis para Votuporanga, de Fernandópolis para Jales, não ia caber recurso ordinário de imediato. O recurso ordinário, pessoal, ele cabe em todo o procedimento, menos no sumário. No sumário não tem recurso ordinário, não tem recurso de revista também no procedimento sumário. Lembrando que acima de 40 salários mínimos você fica no ordinário, igual ou inferior a 40 salários mínimos do sumaríssimo e até 2 salários mínimos, né? Procedimento de alçada, você fica no rito sumário. E não tem, reiterando aqui, não tem recurso ordinário, recurso de revista no procedimento sumário. Post de 40%, coloque aí seu 40% para ter o benefício da justiça gratuita.
a gratuidade da justiça para que você não pague custas processuais. Para você ter esse benefício aqui, você tem que receber até 40% do teto do INSS, que é do Regime Geral da Previdência Social, R$ 7.500, em torno disso. Aí você terá direito ao benefício da gratuidade da justiça, ou seja, estou conduzindo o processo sem custear o processo em si, para que você não prejudique o sustento da sua própria família. Também tem a multa do INSS, a multa do FGTS, né? Quando você é mandado embora sem justa causa, você vai receber uma multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tudo aquilo que o empregador depositou para você ao longo da relação de emprego, ele vai ter que pegar um valor e 40% jogar em cima, acrescentar. Diferenciando, pessoal, custas de depósito recursal, né? Custa é o custo, é o valor da folha de papel impressa, o valor do clips impresso, é o valor da energia da impressora, do computador. Esse é o custo do processo. O custo é pagar o oficial de justiça, pagar o correio, isso é o custo do processo. Diferente de depósito recursal. O depósito recursal é o valor que foi definido na sentença que o devedor tem que pagar. E ele tem que colocar aquilo em juízo para ter direito de recorrer. Essa é a regra. Lógico que tem os tetos, né? Se você for condenado a R$ 1 milhão, você não tem que depositar R$ 1 milhão para recorrer. Você vai colocar um valor mínimo lá, que é o teto estabelecido pelo tribunal em si. Então, por exemplo, se você tiver que fazer um recurso ordinário, você não tem que depositar R$ 1 milhão, você tem que depositar só R$ 10.000. Depois você quer fazer um recurso de vista, você deposita R$ 20.000. Olha só para entender, reclamante, ele paga custas processuais, mas ele nunca paga depósito recursal, obviamente, porque quem paga depósito recursal? A pessoa que está devendo na X Trabalho. Então, quem entrou com a reclamação trabalhista está passando fome. A pessoa não vai ter condições de pagar um depósito para poder ter direito de recorrer. Ah, para você recorrer, para pedir os teus R$ 10.000, você tem que depositar R$ 10.000. Ué, se eu estou pedindo R$ 10.000, não tem R$ 10.000, né? Bom, talvez você tenha, mas não nessa lógica aqui do direito de trabalho. Gente, 2% do valor da condenação da causa ou do acordo. Lembrando que 2% do valor da condenação ou do valor da causa ou do valor do acordo. Lembrando que no caso do acordo, o valor é rateado, salvo quando houver uma negociação coletiva a respeito, dizendo que naquela categoria profissional, independentemente dos acordos, os empregados nunca irão pagar custas processuais. Essa informação que eu estou passando aqui agora é muito importante você compreender. Beleza, gente? Depois eu trouxe aqui, né, a ideia, né, do direito empresarial. E aí eu comentei com vocês sobre Uma Linda Mulher. É um filme que tem o Richard Gere, acho que é esse, né? E a Julia Roberts. Ela é uma prostituta e ele é um cara que compra empresas que estão quebrando e vende para lotear, alguma coisa assim. E aí ela pega e convence, fala assim: "Ô, e se você comprasse e ajudasse os trabalhadores a ser donos daquela empresa e continuar exercendo a função?" Aí ele faz isso. Beleza, fim de papo. Acontece que isso também tem previsão aqui no Brasil. A ideia é que os próprios trabalhadores, né, eles podem usar os créditos trabalhistas deles para adquirirem a empresa, tá? Isso no caso da massa falida. Lembrando que no caso de massa falida, pessoal, se você for comprar a massa falida de uma empresa, você não tem que conseguir a certidão negativa de débitos tributários. Você não precisa desse ato enunciativo, dessa certidão para comprovar que não tem tributos que são devidos. Tá? Por quê? Porque senão ninguém ia comprar a massa falida. A empresa já faliu porque ela não aguentou pagar tributo mesmo. Tá? Agora ainda você vai ter que pegar uma empresa e vai ter que pagar todo o tributo dela? Não, não vai acontecer isso, tá? Gente, estava explicando sobre títulos de crédito, né? O cheque, nota promissória, letra de câmbio, duplicata. Tudo isso aqui são títulos de crédito. Os títulos de crédito são títulos cambiários, tá? Eles substituem o dinheiro. Então, eles existem, tá? E eles existem justamente para circular, né? Para passar de uma pessoa para outra. E esse negócio de passar de uma pessoa para outra é endossar. Você passa de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Lembrando que a primeira pessoa que está passando, ela não é endossante, ela não está passando, ela só está emitindo o título. Então, ela emite o título em favor de um beneficiário. Aí, esse primeiro beneficiário, sim, ele é o endossante. Ele vai passando para o próximo, próximo, próximo. Tá? Esse é o conhecido endosso translativo. Endosso translativo é porque você transfere a propriedade. Tá? Então, você passa uma pessoa para outra. O endosso em branco é porque não tem o nome do beneficiário. O endosso em branco não tem o nome do beneficiário, igual a norma penal em branco, lembra? Não está explicando exatamente o que é droga na lei de drogas. Então, é uma norma penal em branco, ela vai ser preenchida por uma portaria da Anvisa, que é uma norma penal em branco heterogênea, porque é diferente. Aqui, só para contextualizar, um endosso em branco você passou sem colocar o nome do beneficiário. Tá? Então, consequentemente, o título é o título ao portador. Esse cheque em si, essa nota promissória, é um título ao portador. O que é isso? A pessoa que está com aquilo em mãos, ela que vai poder cobrar. Tá? E aí eu só expliquei aqui que quando você assina no verso do título, tá? Que é a parte de trás do título, você é o endossante. Quando você assina na frente, você é um avalista. É bem diferente ser endossante de ser avalista, tá? E aí, só para mostrar que o título ao portador é um problema, nota que se A emitiu o título, passou para B, B endossou para C, que endossou para D, que endossou para E, e esse E foi lá e comprou drogas, esse traficante aqui, a hora que ele vai no banco sacar o dinheiro e não tem fundos, ele vai cobrar você. Certo? E como é que você evita esse endosso aqui indefinido, infinitamente? Colocando uma cláusula sem garantia, uma cláusula de proibição de novo endosso, tá? Você pode, às vezes, colocar isso no seu cheque. Tá bom? Gente, depois eu comentei um pouco sobre o modelo de utilidade, né? Que na verdade não é puramente artístico, você realmente altera uma coisa em si, você tem um ferro de passar roupa que você cria ele ali. Ah, esse ferro de passar roupa, ele cada vez que ele vai. Já existem os ferros de passar roupa, certo? Mas cada vez que ele passa na camiseta, ela tem ela melhora
enfim, a sua textura, sei lá. Então você inventou um cheque, não, você inventou você melhorou um ferro de passar roupa, você melhorou um ar-condicionado. O ar-condicionado hoje em dia tem ar-condicionado que não venta. Então isso é um modelo de utilidade, não é puramente artístico, ele realmente ele faz um trabalho que melhora o produto em si, tá? É diferente também, inclusive, puramente artístico, do direito autoral, né? O direito autoral é uma coisa que você registra ali, né? Mas não necessariamente igual nos direitos empresariais. A patente, né? Invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, que mais? Marca, essas coisas todas existem, tá? E elas são propriedades, são direitos seus, e você registra isso, né? E a competência para julgar esses casos é na Justiça Federal, que é o Instituto Nacional aqui, de Propriedade Industrial, e aí você renova também esse direito seu, 10 anos, renovável por 3 vezes de 5 anos cada um deles, tá? Gente, essas coisas foram as coisas que eu comentei. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa para dizer para vocês. Ah, de trabalho, né? De trabalho eu não expliquei desenhando, eu só falei. Eu expliquei que é terceirização, você tem uma empresa que limpa ou que é segurança de um banco, então a sua empresa que ela é responsável pelos seguranças do banco. Se você não paga os seus funcionários, o segurança do banco não vai cobrar o banco, ele vai cobrar você. E aí, se você não tiver dinheiro, subsidiariamente, ele vai no tomador de serviço, que era o banco ou a escola em si. Aviso prévio proporcional, né? Assim, até antes de completar o primeiro ano, todos os trabalhadores têm direito a 30 dias de aviso prévio, mesmo se for um dia, 10 dias, um mês, 10 meses ou 11 meses e 29 dias. A partir do primeiro ano completo, cada completude de ano acrescenta-se 3 dias de aviso prévio. Então, um ano completo, 33 dias. 10 anos completos, 60 dias. Acordo coletivo, trabalho, convenção coletiva, já expliquei. Licença maternidade é um direito da criança, então isso é 120 dias, não importa a idade da criança. Rafael, mas a criança nasce sempre com um dia de vida, né? Mas existe uma adoção. Na adoção também é possível que exista a licença maternidade, tá? 120 dias, independentemente da idade da criança. Sobre a relação de emprego, pessoal, existe a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade, a e a subordinação, subordinação jurídica, tá? A subordinação jurídica. Acontece, você é empregado porque você quer ser empregado. Ela fala, não, porque eu não tenho dinheiro. Não, tudo bem. Mas você também pode escolher fazer aquelas coisas que outras pessoas fazem. Você pode comprar uma enxada e carpilote por aí. Você pode comprar docinhos e vender no sinaleiro. Ah, mas eu não sou essas pessoas. Você pode fazer isso. Você pode vender docinho no sinaleiro sem ficar com cara de vítima. Você pode vender docinho sendo feliz. E você pode vender docinho, também fazer um cara de vítima. Você pode vender guardanapo falando que a vida tá difícil. Você pode vender guardanapo falando que o seu guardanapo é bom. Então você tem a opção de fazer isso aí. Ah, mas a vida é muito difícil, não é assim que funciona. Para algumas pessoas é assim que funciona. Você tem que escolher para qual lado que você quer olhar. Seja como for, o empregado em si, pessoal, ele não é exclusivo. Ele pode ter uma carteira de trabalho, tá? Que tenha vários empregadores assinando essa carteira de trabalho. Então não é exclusividade. É possível exclusividade, mas a regra é que não seja exclusividade. Tudo bem? E a gorjeta ela paga espontaneamente para o cliente ou cobrada na nota de serviço de 10%. Nos dois casos, ela integraliza a base de cálculo. O que é integralizar a base de cálculo? É elevar o valor de 13º, de férias, elevar o valor do fundo de garantia por tempo de serviço. A gorjeta integraliza a base de cálculo para todos os efeitos legais, menos para aviso prévio, descanso semanal remunerado, horas extras e adicional noturno. Aí a gorjeta não integraliza a base de cálculo. Gente, foco, força, fé, fala depois de muito estudo. Espero ter sido claro na minha explicação. Se eu não fui, deixa um comentário aí, né? Fala, Rafa, você não foi claro em tal coisa. E aí nós vamos que vamos. Lembrando que demoramos quase, né, 2 horas para poder comentar tudo isso aqui. Ó, um beijo do mago, tamo junto, tchau.